A nossa mensagem de hoje está baseada no livro de Mateus, capítulo 26. Se você trouxe a sua Bíblia ou tem alguma outra forma de ler a Bíblia, é Mateus, capítulo 26, versículo 6 ao versículo de número 13. Nos próximos domingos, nós vamos gastar algum tempo em Mateus, capítulo 26. Estamos chegando aos últimos dias, à última semana da vida de Jesus. Em Mateus capítulo 26, na introdução do capítulo, há o prenúncio de que faltam apenas 2 dias para a Páscoa. Está chegando o tempo da Páscoa. Diferentemente de outros textos, vocês vão observar que está chegando o momento em que Jesus vai ser entregue à liderança, aos principais líderes, será condenado e será crucificado. Mateus capítulo 26, nós poderíamos dividi-lo basicamente em 4 partes. No primeiro momento do livro de Mateus, nós temos um acontecimento, que é o acontecimento onde uma mulher chega e unge Jesus com um unguento muito precioso, e gera uma polêmica. Para que tanto desperdício? Como é que alguém gasta tanto numa atitude tão desnecessária? Jesus termina mostrando que aquela unção era preparativo para a sua morte. Logo em seguida, após esse momento, acontece o momento onde Judas vai se encontrar com a liderança e prepara o projeto de traição de Jesus. Depois, em seguida, nós temos a advertência da Santa Ceia. Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. E no final do capítulo, nós temos todo o problema da negação de Pedro, onde Pedro nega a Jesus. Então eu gostaria que você pudesse guardar essas 4 histórias nas semanas seguintes. Não deixe de guardar essas histórias, porque elas farão parte das mensagens que nós vamos preparar nos próximos domingos. E hoje, de forma especial, eu gostaria que nós pudéssemos nos deter por um pouco de tempo sobre aquele momento em que uma mulher chega com Jesus, chega na reunião em que Jesus estava, unge-lhe a cabeça com um unguento precioso, e ao ungir, gera toda aquela conversação sobre a questão do desperdício de recursos, necessário ou desnecessário naquele momento. Então, eu quero te convidar a pensar hoje de forma muito especial. Em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Questão de prioridade, questão de valores, questão de importância, de grau de importância. Eu não sei se vocês sabem, alguém aqui sabe quem é Christine Walton? Só os leitores mais preocupados com a economia talvez saibam. Alguém sabe, não? Eu sabia que os economistas não deixariam de fora. Mas Christine Walton é a mulher mais rica do mundo. Possui seu patrimônio pessoal de cerca de 26 bilhões de dólares. A maioria das pessoas do mundo não sabem quem é essa mulher. Hoje, quando eu vinha para a igreja, eu perguntei para o meu filho: você sabe quem é Christine Walton? Não foi diferente. Ele: eu não sei. Mas você sabia que uma mulher um dia usou um unguento precioso e ungiu a cabeça de Jesus? Falou: isso eu sei. Eu fiquei só com a primeira da lista. Se eu for para a segunda da lista, eu tenho certeza que vocês não sabem. Talvez pouquíssimos conheçam a terceira pessoa da lista. Pessoas que eram para ter uma história de anonimato, mas entraram para sempre no currículo das celebridades. E não são das celebridades de uma geração, são celebridades da história da humanidade, porque praticaram uma ação em relação a Jesus que foi aceitável por ele. Então eu quero te convidar para ficar de pé. Vamos ler juntos o texto de hoje de Mateus capítulo 26. Se você tem um outro texto, você pode usá-lo nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. Você pode ler comigo. Vamos ler juntos? Ora,
Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Pode sentar. Naquele momento, aquela mulher não pensou nisto. Eu tenho certeza que o objetivo dela, quando a mesma colocou sobre a cabeça de Jesus, nós não podemos confundir esse momento com outros momentos, quando a mulher ungiu os pés de Jesus. Se você descobrir o momento em que a Madalena esteve, pelo menos, por 3 vezes aos pés de Cristo, são outros textos. Ela esteve aos pés de Jesus quando ela era chamada de mulher pecadora. Ela unge os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos. Depois, Madalena unge Jesus com precioso perfume também, quando Jesus esteve em sua casa após a ressurreição de Lázaro. Finalmente, Madalena se lança aos pés de Jesus quando conversa com ele no jardim após a ressurreição. Maria Madalena. Este caso, a Bíblia nos diz que esta mulher estava na casa de Simão o leproso, e também diz que ela veio e ungiu a cabeça de Jesus com precioso unguento. E houve uma revolta no conselho episcopal entre os apóstolos. Na verdade, agora não é só Judas, parece que a ideia de Judas contaminou os outros. O episódio de Madalena, você pode descobrir que ele aconteceu algum tempo atrás desse acontecimento, e aconteceu também em Betânia. Depois acontece um novo acontecimento, e nesse novo acontecimento você descobre que alguém fez a mesma coisa, teve a mesma ideia de imitar Madalena. E ao imitar, as pessoas começam a dizer assim: agora virou brincadeira. Todo mundo quer gastar 10 mil reais botando perfume na cabeça de Jesus. Temos que parar com isso logo, senão isso vai virar um grande desperdício. E nesse momento, nesse instante de preciosidade, quando aquela mulher derrama um precioso perfume sobre a cabeça de Jesus, Jesus disse: não a molestem, porque ela praticou uma boa ação para comigo. E onde esse evangelho for pregado, será referido, haverá alguém que haverá um dia de contar a história desta mulher. E por aí vai. Nós poderíamos começar a invocar nomes de celebridades do mundo feminino que passaram por uma geração, existiram, mas que de repente nunca mais foram lembradas, e que a nossa presente geração não sabe nem quem é. Mas no caso desta pessoa, que colocou Jesus em primeiro lugar naquele momento da vida, naquele momento da sua existência, a sua história jamais chegará ao fim, porque enquanto houver evangelho, enquanto houver pessoas, enquanto existirem pregadores, o que ela fez será referido. Se eu fosse seminarista, eu ia
Eu pensei nessa semana de domingo, mas qual a diferença de pregar um sermão hoje com 25 anos de pastorado quase, e quando eu pregava antigamente? Se eu fosse seminarista, eu teria escrito bem as partes detalhadamente. Eu começaria com o primeiro tópico dizendo o seguinte: os inesquecíveis atos que jamais serão esquecidos daqueles que se encontraram com Jesus. Aqueles momentos que marcaram uma história, gente que não faz parte do anonimato, gente que não faz parte do desconhecido, gente que não perdeu a identidade ao longo da vida. E na maioria dos casos, são pessoas que de alguma maneira não eram pessoas para ter esta celebridade. No caso dessa mulher, ela se torna uma pessoa que não perde o seu nome na história, nem os seus feitos, porque ela agiu em favor do carinho, do amor, da preferência, e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Quantas vezes, amados, nós não somos desafiados também a colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas? Eu não tenho uma certa psicose com isso, no sentido de que cada momento você deve estar perguntando: agora, como é que eu coloco Jesus em primeiro lugar? Como é que eu coloco Jesus em primeiro lugar? Porque na verdade essas 1000 regrinhas sempre existem, né? Como é que eu coloco Jesus em primeiro lugar? Quando eu era adolescente, eu li um livro muito interessante que influenciou muito a minha vida. O tema do livro era Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu não sei quando já. É um clássico da literatura evangélica, a história de um grupo pequeno de pessoas que resolveram, antes de fazer qualquer coisa, eles tinham que antes perguntar em seus passos o que faria Jesus. E esse pequeno grupo de pessoas causou uma certa revolução no lugar onde morava e trouxe um despertamento espiritual para aquela cidade, para aquela região, devido à coragem e à atitude de assumir de que em cada momento da vida eles deveriam colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas e nas suas atitudes. É claro que nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas sempre, mas existem alguns momentos quando nós somos testados. Existem alguns momentos especiais quando nós somos confrontados. E você vai descobrir que nesse capítulo 26, esse momento de confronto, esse momento de afirmação e não negação da pessoa de Cristo aconteceu com os apóstolos. Está no capítulo 26. E aquela mulher, naquele momento, naquele instante da sua vida, da sua história, ela tomou a decisão de colocar Cristo em primeiro lugar. Foi no seu tesouro precioso, tomou o seu precioso perfume e disse: eu não tenho utilidade melhor para este bem do que derramar sobre Jesus pelo bem que ele tem feito às pessoas, pelo bem que ele tem feito à humanidade. Sobre ele eu derramo o bem mais precioso que eu tenho. Eu coloco Jesus em primeiro lugar eu coloco Jesus nesta oportunidade. A resposta de Jesus foi uma surpresa. É claro que eu não vou nem entrar no contexto da época, que uma mulher não podia tocar no homem naqueles dias. Não era algo simples. Então ela não colocou apenas os seus recursos à disposição de Cristo. Ela também colocou a sua reputação, o seu comportamento naquele momento. E ela toma aquela atitude, mas Jesus disse: não molestem, não toquem esta mulher, porque o que ela fez tem a minha aprovação. E você sai do momento em que Jesus transforma aquela pessoa simples numa figura inesquecível, para um momento em que você transforma aquela vida em alguém invejável. É alguém invejável. Por que é que muitas vezes nós corremos atrás da vida? Por que é que muitas vezes nós construímos casas e mansões? Ontem, preparando ainda a mensagem, eu procurei saber quais são as casas mais caras do mundo e quem as construiu. Se você descobrir, você vai descobrir que as 10 mais caras do mundo estão na mão de mulheres. Elas gostam de casa grande, não é verdade? Tem tudo a ver com mulher. Então acho que o marido começa a construir, ela puxa aqui, puxa ali, puxa aqui, puxa para lá. E nesse puxa-puxa, o negócio vai aumentando. Tem casas que você não vai acreditar. E a segunda mais cara do mundo está na mão de uma brasileira. Na mão de uma brasileira. Uma casa de $500 milhão.
de dólares. 525 milhões foi o preço que ela pagou pela casa. 525 milhões de dólares na Europa. Então imaginem o que é que acontece. O que é que acontece quando uma mulher resolve fazer coisas grandes. Mas tem uma que resolveu fazer uma casa e gastou $1 milhão. É a casa mais cara do mundo. Gastou 7 anos. Tem 3 heliportos dentro da casa. Eu acho que é para não congestionar. Não, meu filho vai chegar. Não quero congestionamento aqui. Eu quero ordem. Um chega primeiro, o outro chega a tal horário. Né? A garagem tem 150 carros. Mas eu não quero falar sobre isso. Bom, depois vocês estudam aí. Vocês vão descobrir esses detalhes e esses detalhes da vida. Muitas pessoas na vida tiveram oportunidades de fazer grandes coisas. E fizeram, e conquistaram, e lutaram. E muitos haverão de construir propriedades. E como dizia meu velho pai na filosofia do homem que nunca saiu do jacu e nunca imaginou que tivesse casas tão caras, desse tipo, ele vai dizer: meu filho, quando a morte passar o rodo, vai igualar todos. Todos irão para o mesmo lugar com o mesmo patrimônio, sem nada. Mas naquele momento da vida, Jesus aprova a atitude daquela mulher. A aprovação de Cristo não é só um bem que se torna inesquecível, mas é um bem que se torna imensurável. Não tem valor. Qual o valor de uma pessoa chegar diante de Deus e receber a aprovação dele? Jesus ensinou. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder a sua alma. Quando nós, amados irmãos, continuamos com esse texto, nós vamos descobrir que existe algo mais adiante que Jesus está enfatizando. Não se esqueçam que Jesus, no capítulo 25, terminou o capítulo dizendo que bem-aventurados serão não aqueles que estão ali naquele projeto, naquele complô. Bem-aventurados não são simplesmente os herodianos que estavam no poder e tinham todo o poder de dominação. Bem-aventurados não serão simplesmente os saduceus, que faziam parte de uma elite intelectual e de recursos. Bem-aventurados não serão simplesmente os fariseus religiosos, gente que tinha conhecimento e uma cultura de uma tradição religiosa. Mas Jesus nos ensina claramente nos capítulos anteriores que bem-aventurados serão aqueles que ouvirem estas palavras: entra para o reino do teu Senhor. Bem-aventurados são aqueles que Jesus vai convidar para estar à mesa consigo. Eu li uma história de uma casa grande esses dias. Eu li por causa do sermão, né? Por causa que eu gosto de ler essas coisas. Não estou fazendo outras coisas de madrugada, fazendo curso, dando alguns detalhes aí, mas é só para entender como é que funciona a mentalidade das mulheres, esse negócio de construir casa grande, né? De mexer e aprender um pouco mais sobre o texto. Tem a maior casa dos Estados Unidos, pertence a uma mulher, e ela ficou famosa. Essa casa ficou muito famosa porque ela foi alugada para ser cenário de um filme que ficou muito famoso também no mundo todo, e o nome do filme é O Poderoso Chefão. Foi filmado, alugaram nessa casa. Então tem casas que ficam famosas porque hospedaram o Poderoso Chefão, mas tem casas que ficaram para sempre famosas, não durante uma geração, por causa de um filme de Hollywood, porque Jesus esteve ali. Jesus entrou ali. E isto fez toda a diferença. Isto fez toda a história. Mudou completamente a história desse lugar. Esse prazer, o prazer de receber a Cristo, o prazer de viver o Evangelho, o prazer de viver o Evangelho que salva, que tira o homem do anonimato, que redime. O prazer de viver o Evangelho que salva, que aponta para a eternidade, que enriquece a vida, a existência, que enriquece o ser, é a alegria que o cristão deve ter em se posicionar ao lado de Cristo, em ter um testemunho a favor de Cristo, em viver a pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos?
Quem está dormindo, diga amém. Isso. Vou terminar, chegando no final, tá bom? Esses dias o livro A Freio Nadado, eu já falei sobre o livro, né? Que é a novela sobre o filho pródigo. Eu comecei a escrever, e essa eu vou escrever com carinho. Estou escrevendo com muito carinho, que é a novela sobre o filho pródigo. Deve ter uns 100 capítulos, mais ou menos. Essa semana a logomarca saiu, né, Samuel? A logomarca já está pronta, a logomarca do projeto. E por causa disso eu resolvi começar a fazer um curso de literatura, que é um curso aberto na Universidade de Yale. Eu comecei a estudar literatura e decidi estudar Don Quixote. Fazer um curso estudando com calma, com paciência, Don Quixote de La Mancha. E tem um professor, as aulas são maravilhosas, chamado Roberto Echeverria, que ele descreve o segundo capítulo de Don Quixote como sendo um dos textos mais bonitos da literatura. E esses dias, fazendo a aula e lendo o livro, eu comecei a pensar por que esse capítulo é considerado um dos capítulos mais bonitos da literatura. E ele vai explicar. Don Quixote, ao que tudo indica, segundo a biografia do próprio livro, era um homem que morava numa região sem muita reputação. Ele era de uma região chamada La Mancha, né? La Mancha. A Mancha tem... Naquela época já era um lugar sem precedentes. Era como se assim, nasceu no Jacu, na Paraíba. Não tinha fama, não tinha história, não tinha pedigree, não tinha nada para contar. E aquele homem gastou parte dos seus recursos, vendeu metade da sua propriedade e gastou com livros. Falei, já gostei desse rapaz. Ele era um menino inteligente, comprou muitos livros. E ele tomou uma decisão. Ele resolveu ser cavalheiro. Ser cavalheiro na Idade Medieval, que era o status maior. Os cavalheiros faziam parte da nobreza, os reis, etc. E nesse processo ele começa a ter uma crise, dizem que o sol bateu muito forte na cabeça dele, e ele resolveu se transformar num cavaleiro. E ele nomeia o seu pangaré, né, Rocinante, como sendo o seu cavalo. Os cavalos dos nobres tinham um nome naquela época. Então ele nomeia o seu cavalo de Rocinante. Antes era alguém da roça, mas depois vai ser um cavalo de um cavalheiro, Rocinante. E vai nomeando sua história. Nomeia a sua namorada, que era uma pessoa que tinha uma vida complicadíssima, a sua grande paixão, Dulcinea. E ele escreve uma história. Mas no capítulo 2 acontece algo interessante. Ele chega num lugar muito pobre e ele idealiza aquele lugar muito pobre como sendo um castelo. E ele transforma tudo que havia ali de miséria em coisas nobres. O dono da hospedaria se transforma no castelheiro, no dono do castelo. A comida se transforma no banquete real. E no final, ele convence aquele homem a fazer ali uma cerimônia. E naquela cerimônia, ele com seu capacete de papelão, naquela cerimônia, ele resolve ser um cavalheiro. E naquele dia, naquele lugar, lúgubre, sem história, sem lugar, sem pedigree, alguém sem nome, sem realeza, cria um novo homem. Cria um homem chamado Don Quixote de La Mancha e dá a ele o nome e o título de cavalheiro. E no dia seguinte, ele passa a agir como tal pessoa. Ele é uma nova pessoa. E Roberto Echeverria, ele comenta esse momento da literatura dizendo que esse é um dos grandes capítulos da literatura, porque ele fala sobre a capacidade do homem de se inventar, de ser uma pessoa nova, de ser alguém diferente. Alguém que numa noite, que num dia levanta, dorme como pobre, dorme como miserável, mas que no dia seguinte levanta como uma nova criatura. É o homem se reinventando, é o homem renascendo, tem a ver com uma cerimônia de renascimento. Depois que eu assisti às aulas, eu falei, puxa vida, realmente é algo digno de leitura, vale a pena gastar algumas horas lendo esse momento da literatura. E quando eu terminei de ler esse texto, eu fiz uma análise da literatura medieval, e na literatura medieval, os homens pobres, aqueles que nasciam sem identidade, sem perfil, sem sangue real, faziam de tudo para serem alçados ao posto da nobreza, para serem nobres. E eu me lembrei de Jesus de Nazaré, o cavalheiro dos céus, que faz o processo exatamente inverso. Deixa o seu castelo, deixa a sua nobreza, deixa a sua grandeza e vem ao encontro
para me levantar, para me fazer uma pessoa melhor, para me fazer nobre, para me levar para sempre para a sua presença. Naquele momento, quando aquela mulher colocou Jesus em primeiro lugar, Jesus também colocou o seu nome em primeiro lugar na história. É certo que o nome dessa mulher será lembrado por muito tempo, muito mais do que nomes de muitas celebridades que pensaram ser as mais importantes da história. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Amém, irmãos? Que nós possamos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nas nossas vidas Jesus possa ter verdadeiramente o primeiro lugar. Que Ele nos abençoe, que a sua palavra nos abençoe nesse dia, que nós tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vida, uma semana de reflexão, uma semana de crescimento. Possamos ter uma semana muito especial na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse instante, colocando nossas vidas diante do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nós agradecemos, Deus, por esse momento da palavra do Senhor, quando uma vida preciosa, na sua alegria e no seu desejo de glorificar a Cristo, toma o seu precioso bem e coloca na vida de Jesus, investe na vida do Senhor Jesus, para que Ele pudesse receber ali o seu carinho, a sua atenção, o seu amor. Obrigado, Deus, por essa história, porque a Tua palavra nos ensina que esta mulher será inesquecível durante os dias da nossa existência, que o valor do bem recebido, da aprovação recebida por Cristo é imensurável. Não tem nada que possa mensurar. Mas Deus, muito obrigado, porque pela alegria de sermos tocados por Cristo Jesus, nasce um novo ser, nasce um novo homem, nasce uma nova vida. Alguém que não precisa, na loucura do seu pensamento ou na psicose do seu existir, reinventar a si mesmo, mas que em Cristo Jesus, segundo a Tua palavra, somos feitos filhos do Deus eterno, servos do Deus Altíssimo, mensageiros do Senhor dos Senhores e alçados ao privilégio, alçados ao status de filhos de Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Evangelho em Cristo Jesus. Abençoa-nos neste dia e abençoa a Tua palavra, onde ela for anunciada, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos.
Jesus.